E hoje eu quero que você comece esse momento da nossa reflexão na palavra pensando em um território completamente dominado por alguém que seja tirano e muito cruel. Um rei que domina através da força, que mantém as pessoas em silêncio, que mantém as pessoas na escravidão, na escuridão o tempo todo. Ninguém nesse lugar tem voz, ninguém nesse lugar tem liberdade para fazer aquilo que gostaria de fazer. Agora, eu te convido a pensar comigo. Quando chega neste local um verdadeiro libertador, o que acontece? Ele não chega em um lugar como esse para fazer uma visita. Ele chega em um lugar como esse para invadir. Ele chega com o seu poder para entrar neste lugar, quebrar cadeias e mudar tudo. É assim que um libertador liberta um povo que está debaixo de um governo tirano. É o poder tirano, é um poder em ação. E quando isso acontece, meus irmãos, não tem como ficar neutro. Ou você fica do lado do tirano, ou você fica do lado do libertador, que está trazendo a possibilidade de você viver a liberdade que ele propõe ali. Agora, cada pessoa num momento como esse precisa decidir de que lado está. E nós temos falado sobre isso ao longo dessas semanas, e o Evangelho de Lucas nos chama a uma posição. E é isso que nós veremos mais uma vez no texto de hoje. Um milagre acontece no capítulo 11 de Lucas, mas junto com esse milagre surge um conflito. Como nós temos visto, os conflitos entre as pessoas ao redor de Jesus e Jesus começam a se intensificar nesse caminhar de Jesus para Jerusalém. A libertação de um homem desencadeia uma pergunta maior. E a pergunta é: quem é Jesus? Mais uma vez, essa pergunta está sendo feita. E que reino é esse que ele está trazendo para nós? Nesse texto de hoje, meus irmãos, Jesus vai aparecer como esse libertador que age com um poder real, com um poder que não pode ser ignorado. Ele não apenas ensina, ele liberta. E isso faz parte do que Jesus veio fazer desde o início. Em primeiro lugar, Jesus veio trazer salvação para a alma, a libertação do pecado, mas Jesus também veio trazer liberdade aos cativos, aos oprimidos, aqueles que estavam sofrendo. Mas a reação das pessoas a esse acontecido mostra algo extremamente profundo sobre o nosso próprio coração, sobre o coração humano. Porque alguns, através desse milagre que acontece, ficam admirados com Jesus, reconhecem que algo extraordinário aconteceu. Um homem foi liberto do poder do demônio. Agora outros rejeitam. E isso sempre aconteceu. Desde lá de Caim e Abel para frente, aliás, desde Adão e Eva, a partir do pecado, isso sempre aconteceu. Eles tentam explicar o poder de Jesus de uma forma distorcida, dizendo que Jesus age pelo poder do mal. Ele liberta através do poder do mal que está nele. E é aí que Jesus, de forma magistral, responde, mostrando que a lógica deles ali não faz sentido, porque um reino dividido não permanece. É um reino que vai quebrar. Não tem como você ter um reino dividido. E o que Jesus está fazendo ali não é gerando confusão, ele está provando que o reino de Deus chegou com força, de forma real, de forma decisiva. Não são apenas os discursos de Jesus, mas aquilo que ele faz, as suas atitudes, mostram a força do reino de Deus. O que nos leva a um ponto ainda mais sério: ninguém pode ficar neutro diante de Jesus. E isso está sendo repetido hoje de propósito. Ninguém pode ficar neutro diante de Jesus. Se você não é com Jesus, você é contra Jesus, não tem meio termo. Esse texto vai nos mostrar que nós não somos apenas espectadores dos milagres do Senhor, como se nós estivéssemos assistindo de longe aquilo que Deus faz na nossa vida. Nós somos chamados a responder.
Porque quando Cristo entra, meus irmãos, Ele não quer apenas mudar a superfície. Ele não quer mudar a aparência do que está errado. Ele vem para tomar o coração por completo. Não dá para ser metade de Jesus e metade sem Jesus. Porque sem a presença de Jesus, qualquer mudança é externa e é vazia. Nós podemos até tentar melhorar, nós podemos até tentar continuar lutando contra os problemas da nossa vida, mas sem Jesus, essa luta vai ser superficial e até as nossas vitórias serão vitórias muito pequenas e que logo vão fazer com que nós voltemos à estaca zero novamente. Porque sem Jesus, nós somos extremamente vulneráveis. Só a presença desse Rei pode nos trazer verdadeira libertação. Sem Jesus, a vida pode até parecer organizada por um tempo. Mas, meus irmãos, não se enganem. Nós continuamos em perigo sem Jesus. O tema da nossa mensagem de hoje é a invasão do reino. Cristo venceu as trevas. E isso aqui, meus irmãos, é algo para a gente glorificar a Deus profundamente. Isso não pode ser somente uma frase de efeito, isso é a verdade que move a nossa vida. Cristo venceu as trevas. E em resumo, nós veremos que não há neutralidade. Ou Cristo reina, ou as trevas dominam. Não há neutralidade. Ou Cristo reina, ou as trevas dominam. E em primeiro lugar, nós veremos que o reinado de Cristo vence o mal. Nós leremos Lucas, capítulo 11, dos versos 14 ao 20, em primeiro lugar. Está projetado aí para você, mas caso você queira acompanhar na sua Bíblia, Lucas 11, do 14 ao 20, nesse primeiro momento, assim diz a leitura da palavra do Senhor. Certo dia, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam, mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando-o, pediam dele um sinal vindo do céu. Mas Jesus, sabendo o que passava pela mente deles, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como o seu reino subsistirá? Isto porque vocês dizem que eu expulso os demônios por Belzebu. E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão os juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Até aqui esse primeiro trecho, meus irmãos. Crianças, eu quero que vocês desenhem um dedo apontando para uma nuvem escura. Muito simples. Um dedo apontando para uma nuvem escura, tá bom? Meus irmãos, para a gente recapitular o caminho que estamos fazendo até aqui, Jesus havia acabado de ensinar os seus discípulos a orar. Nós tivemos um trecho da oração do Pai Nosso a semana passada, mostrando que Deus não é um Deus distante, mas é um Pai, e um Pai que cuida dos seus filhos, um Pai perfeito. Agora, após mostrar que Deus é um Pai perfeito, Jesus mostra isso na prática, através do que aconteceu ali. A missão de Jesus sempre foi trazer boas notícias aos pobres, libertar os oprimidos, e isso é enfatizado muito aqui no livro de Lucas. Desde o começo, nós vemos que tudo que Jesus fez foi guiado pelo Espírito do Senhor e direcionado para libertar as pessoas que estavam presas de várias formas e por várias circunstâncias diferentes, e não presas apenas de problemas visíveis, mas presas por algo muito mais profundo. Então Jesus começa esse momento libertando um homem que estava dominado por um demônio que o fazia ficar mudo. Isso aqui, meus irmãos, não era apenas uma doença física. Demônio não é doença física. Você chegar no clínico geral e ele perguntar o que você tem: demônio. Ele vai falar: olha, eu não posso fazer nada em relação a isso.
Na verdade, aquele homem estava preso espiritualmente, sem voz, sem participação na sua própria vida e afastado da vida comum das pessoas. Era muito pior do que uma doença física. E quando Jesus expulsa esse demônio, o homem volta a falar, o que é maravilhoso, porque o fato dele voltar a falar só mostra que a vida dele, não somente a fala, foi restaurada através daquele ato de Jesus. Era para ser um momento de alegria, um momento de louvor, das pessoas ao redor vendo o que aconteceu com aquele homem que era mudo e que de repente começou a falar, sem que Jesus fizesse nada além de ordenar que aquele demônio deixasse aquele homem. Mas na verdade o que aconteceu ali foi surgir uma discussão. O poder de Deus em evidência naquele lugar ficou para trás, porque o que as pessoas começaram a fazer foi questionar de onde vinha o poder de Jesus. E olha, nós somos craques em fazer isso. Às vezes, quando nós vamos falar de Jesus para alguém, a pessoa começa a levar a conversa para um lado assim, mas Adão tinha um umbigo? Mas se Deus é soberano, porque aí começa a ficar em coisas pequenas. Sabe por quê? O foco é fugir do principal. Muitas vezes o próprio estudo da teologia é um estudo para nos tirar do centro daquilo que nós precisamos. Porque nós ficamos focados nas minúcias, e não que elas não sejam importantes, porque são. E estudar teologia é importante, porque faz com que nós conheçamos mais a palavra do Senhor. Agora, se nós não tomarmos cuidado, nós ficamos presos a correntes filosóficas, a linhas de pensamentos daqui e dali, arminiano e calvinista, predestinação e vai indo, vai falando sobre isso, mas a vida está um lixo. A vida está para lá, porque eu quero saber de falar. Lembra que quando Paulo foi pregar, muitas vezes as pessoas iam ouvir porque eles gostavam de ouvir uma nova filosofia, então eles chegavam ali para ouvir mais um novo ensino. O que será esse novo ensino? Mas quando Paulo começava a falar de cruz, morte, ressurreição, o que acontecia? Opa, sobre isso aí, a gente ouve outro dia. Vida de santidade, orar todos os dias, ler a Bíblia, renunciar ao pecado, não. Vamos falar sobre a transubstanciação. Não, vamos conversar sobre o supralapsarianismo. Nada disso, meus irmãos, é um incentivo para que você não estude. Mas se o seu estudo não estiver sendo pautado na motivação de conhecer mais o Senhor, de desejar a presença do Senhor na sua vida, ele é em vão, ele não vale de nada. Tenha certeza disso. Então ali, alguns começam a acusar Jesus de agir pelo poder de Satanás. Eles não negam o milagre. Eles sabem que aconteceu e não tem como negar o que tinha acontecido ali. Mas eles tentam distorcer a origem do milagre. É como se eles dissessem assim: olha, ele tem poder, mas esse poder não vem de Deus. Esse poder não vem de Deus. E o que Jesus faz aqui é responder mostrando o quanto isso não faz sentido algum. Se Satanás estivesse lutando contra si mesmo, o seu próprio reino cairia. É como um time de futebol, ao invés de todos irem atacar para o mesmo lado, de repente, você toca a bola para o cara, ele começa a ir para o campo adversário. Não faz o menor sentido. Um reino dividido não permanece. A lógica deles não se sustenta. Eles estão tentando fechar os olhos para algo que está muito distante deles, que é o fato de que Deus estava agindo naquele momento. Então o que Jesus faz é afirmar que expulsa demônios pelo dedo de Deus, e aqui é um termo poderoso, meus irmãos, porque essa expressão aponta para o agir direto de Deus, como fazia no passado, no Antigo Testamento. Então quando ele fala do dedo de Deus, aqueles que eram judeus e que conheciam a lei e os profetas sabiam que Jesus estava falando de algo grande, estava falando de quando Deus mostrou o seu poder libertando o povo. O que ele está dizendo aqui é que o mesmo Deus que no passado havia libertado o povo, está agindo novamente,
Só que dessa vez, a libertação é ainda maior. Tudo o que Jesus faz é muito grande. Não é apenas de uma escravidão externa, como aconteceu no Egito, mas é do domínio espiritual que prende o coração. E que somente Ele poderia trazer a libertação desse domínio. E esse ensino de Jesus leva a uma conclusão inevitável. O reino de Deus chegou. Não é algo apenas para o futuro, um dia o reino de Deus vai chegar, um dia Deus vai fazer algo. Não, Ele chegou, naquele momento estava ali. Não é apenas algo que nós temos que esperar, é o que nós dizemos na teologia do reino inaugurado. A partir da vinda de Jesus, nós já estamos nos últimos dias. E era isso que Jesus estava mostrando ali. O poder de Deus estava entrando, enfrentando o mal, vencendo tudo aquilo que acontecia ali. E o sinal que eles estavam pedindo já estava diante dos olhos deles. O problema ali, assim como nos nossos dias, não era a falta de evidência, era a resistência do coração. Porque quando o coração está resistente, meus irmãos, pode acontecer qualquer coisa na sua frente, que você vai continuar não crendo. Ou você quer um povo que viu mais milagres do que o povo do Egito? E quantos deles morreram ali naquele deserto? Porque não criam, porque tinham o coração apenas nas coisas materiais. Então Jesus pega o argumento deles e vira contra eles. Ele disse: se eles aceitam que outros expulsam demônios, como eles podem negar o que está acontecendo aqui diante deles? E aí, quando Jesus fala isso, eles ficam sem resposta. Porque no fundo, não era uma questão de lógica, não era uma questão de argumentação, era uma questão de decisão. Reconhecer que Jesus, na verdade, reconhecer Jesus significa admitir que esse reino chegou. E isso muda tudo. Reconhecer Jesus significa largar toda a sua vida. E muitos não querem largar a sua própria vida. Cristo se mostra nesse texto como o verdadeiro libertador. Ele nos lembra que nós nunca conseguiremos nos libertar sozinhos. E muitas vezes nós estamos como aquele homem, presos, sem voz, incapazes de reagir. Estamos sendo coagidos pelas forças do mal. Mas Jesus entra, quebra as correntes e nos dá vida. O que Jesus faz é restaurar a nossa voz, para que a gente possa confessar o seu nome. Quando Ele abre os nossos olhos, Ele faz com que nós enxerguemos que Ele é Deus de fato, e assim, com a nossa boca a gente confessar, assim como aqueles irmãos que confessaram na profissão de fé, a semana passada, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A nossa esperança não está na nossa própria força, mas no fato de que o reino de Deus já nos alcançou em Cristo. Por isso, onde Cristo reina, o mal perde o domínio e a vida começa a ser vivida de uma outra forma, de uma forma plena. Nós temos vida plena em Cristo a partir do momento que Ele reina em nossa vida e em nosso coração. Mas em segundo lugar, esse texto nos mostra que Cristo vence o mal, vence e toma o que o mal dominava. Vamos ler agora os versículos 21 a 23. Diz assim: quando o valente e bem armado guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas, se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Até aqui, meus irmãos. Crianças, agora eu quero que vocês desenhem, agora é mais difícil um pouco, hein? Um guerreiro pegando a chave de um castelo. Tá bom? Um guerreiro pegando a chave de um castelo. O primeiro estava fácil. Vocês fizeram rapidinho, agora pode ir para o segundo, que vai estar mais difícil. O que Jesus faz aqui, meus irmãos, é aprofundar a resposta que Ele já tinha dado. Ele não fala mais apenas do reino dividido. Ele fala de uma batalha real. Ele mostra que não se trata apenas de confusão. Se trata de uma conquista que será feita de uma vez por todas. O que está acontecendo diante deles é uma invasão. Jesus está invadindo o império das trevas. Deus derruba o que parece forte
para levantar aquele que estava preso e necessitado. O reino chega não para negociar com aqueles que estão cativos, o reino chega para vencer. Não tem como, meus irmãos, o poder de Deus é infinitamente maior do que o poder das trevas. Então não há uma luta entre os dois. Deus chega e vence e pronto, acabou. Não tem holofote para o demônio. O Senhor reina, o Senhor vence. E é por isso que Jesus usa a imagem de um homem forte guardando a sua casa. O homem está seguro porque ele é forte, ele está armado, ele tem confiança de que nenhuma ameaça vai conseguir controlá-lo. E essa figura, na parábola de Jesus aqui, representa Satanás, que mantém as pessoas presas como se fossem sua propriedade. E todos aqueles que não estão em Cristo são marionetes do diabo. Não tenha dúvidas disso. Não tenha dúvidas disso. Aquilo que nós vemos é muito pouco perto do mundo espiritual que nos cerca. Nós somos guiados ou por Deus ou pelo diabo. Você não tem a autonomia que acha que tem, meu irmão. O mundo espiritual é muito mais poderoso do que nós vemos. E muitas vezes nós subestimamos isso. E muitas vezes o que o diabo traz é uma paz aparente. Parece que está tudo bem. Mas essa não é a verdadeira paz. Esse é o silêncio de quem está dominado pelo diabo, sem perceber a sua própria escravidão, o que é mais perigoso. Porque o escravo que se reconhece escravo busca a liberdade, mas o escravo que não se reconhece escravo, acha que é ele mesmo que está fazendo aquilo. Você já ouviu pessoas dizendo assim: eu não vou parar de fumar. Não quero ser crente não, porque... eu quero ter liberdade para fumar. Ah é? Você quer ter liberdade? Então para de fumar. Já que você é livre, para. Não, eu não quero ser crente porque eu tenho que deixar um monte de coisa. Não, eu quero ter liberdade para poder sair, beber, falar palavrão. Legal, é isso? Então faz o seguinte, voluntariamente, não vai para a igreja, mas para de fazer essas coisas. Você vai perceber que você não consegue. Porque você está preso. E só quem te liberta da prisão é Deus. E aí você pode pensar: não, eu conheço uma pessoa que por força de vontade parou de fumar. Ela pode mesmo ter conseguido parar de fumar por força de vontade. Ela só não consegue parar de pecar. Ela não consegue deixar de ser egoísta. Ela não consegue deixar de mentir. Ela não consegue deixar de cobiçar as coisas dos outros. Ela não consegue deixar de se colocar como Deus. Porque é impossível. Para o ser humano, é impossível. Mas aí aquilo que esse inimigo confiava, as suas armaduras, a sua força, as suas defesas, tudo aquilo é quebrado. E é quebrado porque o poder de Deus se mostra superior a esse valente que está guardando a sua casa. Então depois da vitória vem a divisão dos despojos, daquilo que o vitorioso conquistou. Aquilo que antes estava preso, é libertado pelo valente que venceu o homem forte. E isso, na linguagem bíblica, significa vidas sendo restauradas, pessoas voltando a viver. O que era o domínio das trevas agora passa a pertencer a Cristo. E isso não é apenas uma proteção. Muitas vezes nós pensamos, se eu abrir a minha Bíblia no Salmo 91 e deixar lá no Salmo 90, que seja, na minha casa eu vou estar protegido do poder do mal. Besteira! Se você deixar sua Bíblia aberta e não ler, a mesma coisa se você deixar um elefante virado para trás, ou você deixar Buda no cinzeiro com algumas moedas, isso não vai te dar nada, é só um amuleto. Se você não ler a sua Bíblia, ela não vai ter efeito nenhum na sua vida. Esqueça isso. O poder da palavra está quando você abre e lê, não só de você ficar com ela na mão. Não é um amuleto, não é uma varinha mágica. Não é proteção, é transformação de vida, é mudança real. Então Jesus declara isso, não existe meio termo. Quem não é comigo é contra mim. Não há neutralidade no conflito espiritual. Ou a pessoa está com Cristo ou está contra Cristo. Não existe espaço seguro dos dois lados.
Não tem como. Cada vida está debaixo de um Senhor. Quer ver? Experimente ir no Allianz Parque com uma camiseta metade Palmeiras, metade Corinthians. Ou ir lá no estádio do Corinthians com uma camiseta metade Palmeiras, metade Corinthians. Você vai ver o que vai acontecer com você. Não existe, ou você é palmeirense ou você é corintiano. Não dá para ser os dois. E eu estou falando de um exemplo bobo. Não dá para servir a dois senhores. Esqueça. Se você pensa que você está com um pé na igreja e um pé no mundo, você não é um crente Raimundo, você é um filho de Satanás, que precisa de conversão, de mudança de vida, de olhos abertos para ter o seu coração transformado pelo Senhor. Não perca tempo achando que está tudo bem. Não está. Uma coisa é lutar contra o pecado e cair. Outra coisa é achar que é normal viver na prática do pecado. Isso não existe, irmãos. O que Jesus fala aqui confronta a forma que nós vivemos nos nossos dias. Porque tentar não escolher, tentar ser neutro é uma escolha. Não, cada um tem a sua verdade, cada um tem sua crença e está tudo certo. Não existe isso. Com toda a tolerância que você tem que ter às pessoas, você tem que ter claro uma coisa na sua mente. Se o cristianismo é verdadeiro, todo o resto é falso. E isso não é desrespeito às pessoas. Você pode respeitar as pessoas que pensam diferente de você. Mas se você acha que a sua fé é verdadeira, não tem como a outra ser falsa. Porque a Bíblia exclui qualquer outra coisa, qualquer outra fé, Baal, qualquer um. Todos eles são excluídos. Então não dá, nós precisamos tomar um lado. A presença do reino exige resposta. Não dá para você falar assim, eu estou com a Ucrânia, mas eu estou com a Rússia, hein? Estou com os dois aqui, está tranquilo. Eu estou com o Irã e estou com os Estados Unidos. Não dá. É até perigoso falar isso num tempo de tanta polarização como a gente vive. Mas isso é só um exemplo, porque eu estou falando da vida espiritual, tá bom? Só um exemplo. Mas sobre a vida espiritual não dá, não tem como ter dois lados. Cristo se coloca aqui como o mais forte, o que venceu por nós. E a vitória de Cristo é muito importante, porque a vitória de Cristo é a sua vitória. Na cruz e na ressurreição, o que Cristo fez foi derrotar o poder das trevas, o poder do diabo. Quando o diabo se achava vencedor, quando ele viu Jesus indo para a cruz e ele começou a festejar com seus demônios, Colossenses diz que Jesus encravou o poder de Satanás na cruz, que ele humilhou publicamente todos os principados e potestades. Não houve respeito, Jesus esfregou na cara de Satanás quem era o rei e quem mandava. Porque quando se trata de alguém tentando usurpar alguma coisa do outro, não tem negócio. Então a coisa é séria, meus irmãos. Mas a última verdade que esse texto nos mostra é que sem Cristo o mal retorna, e não só retorna, o mal domina. Vamos ler dos versos 24 a 26. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, e não achando diz, voltarei para minha casa de onde saí, e voltando a encontra varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Crianças, o último desenho que vocês farão é de uma casa com porta e janelas abertas. Esse também é fácil, né? Uma casa com porta e janelas abertas. Então Jesus, nesse trecho, encerra a resposta que ele está dando àqueles que diziam que ele expulsava o demônio pelo poder do maioral dos demônios. Ele não apenas responde à acusação, mas ele alerta contra esse perigo de ouvir, mas não responder de verdade. Ao longo do Evangelho de Lucas, nós vemos essa preocupação o tempo todo. Não basta escutar a palavra, é preciso viver, perseverar na palavra. Não basta começar bem, é preciso permanecer naquilo que você começou. E é aqui que Jesus mostra o que acontece quando há mudança por fora, mas não há transformação por dentro.
Ele vai descrever aqui um espírito imundo que sai de um homem. Esse espírito sai, vaga por lugares secos, procura descanso, procura outro lugar para repousar, mas ele não encontra. Então ele decide voltar para ver como é que está a casa que ele saiu. Quando ele chega lá, pensa aí que coisa boa, sua casa está toda bagunçada, aí você sai, vai alguém lá, limpa tudo para você, e na hora que você volta está limpo, dá até para você receber visita. Opa, hoje está tranquilo, dá para receber o pessoal em casa lá, está varrido, arrumado, está tudo certo. À primeira vista isso parece bom, mas é um problema grave, porque a casa está vazia, a casa está desabitada, e esse é o perigo, o fato da casa estar desabitada, porque aquela vida passou apenas por uma mudança externa, houve uma limpeza, talvez houve um esforço, disciplina para tentar ser melhor, para tentar não fazer as mesmas coisas, e até religiosidade. Não, eu vou para a igreja, eu vou ler a Bíblia, eu vou, mas só externamente, só o checkzinho, opa, fiz a leitura de hoje, orei hoje, antes de dormir, na hora de comer, quando eu acordei, orei hoje. Só que não houve preenchimento verdadeiro do coração. Deus não passou a habitar de verdade na pessoa. Então o espaço ficou vazio. E o que Jesus mostra é que não basta tirar aquilo que é ruim. É preciso encher daquilo que é bom. E é por isso que a Bíblia usa o tempo todo a linguagem de se despir da velha natureza e se revestir da nova natureza. Porque se você só se despir da velha natureza, você vai ficar nu. Agora, quando você se reveste da nova natureza, você está protegido. Não com essa proteção supersticiosa, mas você está protegido, inclusive para ter forças para perseverar na sua vida de fé. Então Jesus está dizendo que a casa está vazia, o que acontece? O Espírito volta e não volta sozinho. Ele traz ainda outros piores. E aí o estado daquela pessoa que era ruim, se torna pior ainda. Porque como diz o profeta Tiririca, pior que está não fica? Não, não é verdade, fica sim. Pode ficar, sempre pode piorar. Sempre pode piorar. E Jesus usa isso como uma imagem forte, para mostrar a tragédia de uma vida que chega perto do reino, flerta com o Senhor, experimenta de fora, acha bonito, fica até emocionado, mas não se entrega de verdade. É alguém que muda por fora, mas continua vazio por dentro. Eu não sei quantos conhecem a história de Santo Agostinho, mas quando ele começou a querer viver uma vida de fé, ele dizia: Senhor, eu quero a conversão, mas pode ser daqui a alguns anos, porque ele gostava muito da vida dele. Ele gostava da luxúria, ele gostava das várias mulheres, ele gostava daquilo que ele tinha. Mas quando Jesus o encontrou, ele disse: tarde te amei, tarde te amei. O Senhor estava aqui o tempo todo e eu perdi parte da minha vida, buscando aquilo que não importava. Tarde, muito tarde eu te amei. Porque não existe nada mais prazeroso do que estar na presença do Senhor. E esse ensino é justamente contra essa religiosidade superficial. Pessoas que sabem o que é certo, que organizam a sua vida por fora, que parecem espirituais, mas que o coração não pertence a Deus. É um ator. Há muitos anos atrás eu estava assistindo um programa esportivo, muitos anos mesmo. Se eu não me engano foi no 11 de setembro. E aí veio aquela notícia terrível dos aviões batendo nas torres, as torres despencando, e a pessoa que estava apresentando a notícia estava com um semblante triste, falando sobre aquilo, era terrível. Depois que acabou a notícia, ela: e agora vamos às notícias do Corinthians. Opa, passou na hora. E aí já começou a piada ali. Muitas vezes a nossa vida é assim. Que triste o que aconteceu ali, não acredito. Vamos no cinema aí? Muitas vezes, meus irmãos, a gente finge viver uma vida de fé. Então a lição que Jesus traz aqui é clara e urgente. Não existe espaço vazio no nosso coração.
O reino de Deus não é ausência do mal, é presença de Deus. É Deus habitando em você. Se Jesus não governa a sua vida continua vulnerável. A limpeza sem ocupação não resolve, só prepara o terreno para uma queda maior. Experimenta limpar a sua casa uma vez e deixar ela lá. Você vai ver como ela vai ficar. Vai ficar suja, cheia de pó, precisando de limpeza novamente. Porque você precisa de manutenção. Meus irmãos, como esse assunto é sério. Porque isso se trata da nossa vida. E a nossa vida não pode ser vivida de forma tão rasa, como às vezes a gente acha que está bom. Não, eu não sou do diabo, eu gosto de Deus. Eu falo com o Senhor de vez em quando. Eu só sou avarento. Eu só sou egoísta. Eu só sou idólatra. Eu só sou maldizente. Eu só sou resmungão. Eu só sou mentiroso. Mas eu gosto de Deus. A luta contra o pecado é uma coisa que todos nós temos que ter. E nós vamos cair. Infelizmente, nós vamos cair. Mas a gente nunca pode se acostumar com isso. Cada vez que a gente cair, a gente tem que lembrar que cada chicotada que Jesus levou foi por sua causa. Foi por minha causa. Cada martelada foi por sua causa, foi por minha causa. Cada insulto foi por causa dos nossos pecados. Ele não estava brincando, gente. Ele foi para a cruz. Jesus não renunciou à cerveja, não. Ele renunciou à vida. Jesus não teve que acordar cedo para salvar a gente, ele teve que morrer. E é por isso que ele não quer pouquinho de você não, ele quer tudo, é tudo ou nada. Ou você se entrega de corpo e alma para o Senhor, ou não serve. Isso é uma luta, não é fácil, mas em Cristo, você tem poder para vencer o mal, e isso é o fundamental de você entender, porque o que eu estou querendo trazer aqui para vocês, na verdade o que a palavra de Deus está trazendo para nós essa manhã, não é um ensino legalista, de que agora nós temos que abandonar, você não consegue, eu não consigo, nós somos pecadores, eu olho para vocês e tenho maus pensamentos, quanto a alguns de vocês, quanto a todos de vocês, quando eu olho para mim eu sei quem eu sou, e vocês sabem quem vocês são. Então o ensino não é, olha, tente ser melhor, você não consegue. O ensino é, se agarre a Cristo, se agarre ao Rei, busque o Senhor de todo o seu coração, peça para Ele, saiba que você não consegue sozinho, porque quando nós não temos uma vida de oração, significa que nós confiamos no nosso próprio braço. Se você for lutar contra o demônio sozinho, você vai tomar um pau. Desculpa aí a linguagem chula, meus irmãos. Eu só quero deixar claro que a gente vai ser peneirado. Sem o Espírito Santo, nós seremos peneirados. Então, quanto mais nós temos consciência de quem nós somos e do quanto nós precisamos do Senhor, mais nós buscamos nele poder para vencer o pecado. E aí, se você buscar nele, você vai vencer. E quando você cair, o próprio Cristo que morreu na cruz por você, vai ser o seu advogado e vai dizer, Pai, eu paguei por esse pecado. O próprio Senhor vai te pegar pela mão e vai te levar novamente e novamente. Porque Ele não está exigindo de você algo impossível. É impossível para você, mas nele, se você estiver em Cristo, você é nova criatura. Se você estiver em Cristo, você vai ter nojo da vida passada. Se você estiver em Cristo, quando você pecar, você vai chorar. E não é chorar porque você está com remorso. Você vai chorar de arrependimento por ter feito mal ao seu Senhor. Se você estiver em Cristo, o próprio Espírito vai te incomodar para que a sua vida seja transformada, para que você largue os antigos hábitos e busque as coisas que são do alto. Então, meus irmãos, eu concluo convidando vocês a, em primeiro lugar, reconhecer o agir de Deus
diante dos seus olhos. O ministério de Jesus é justamente essa invasão, e uma invasão gloriosa do reino de Deus na história. Ele não era apenas um mestre, mas ele era o próprio agir de Deus, libertando pessoas, das quais você e eu fazemos parte, se nós colocamos toda a nossa confiança em Cristo. E é por isso que nós precisamos ter esse discernimento espiritual. As mudanças, as curas, as restaurações que nós vemos não são um acaso, não são um esforço humano,